Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Amém. Seja bem-vindo, meus queridos alunos. Nós vamos hoje para mais uma aula de teoria do conhecimento. Estamos ainda no capítulo que estuda a origem do conhecimento, portanto, o segundo capítulo do nosso curso. Estamos lembrados, no primeiro capítulo, nós vimos o que as escolas filosóficas, que os autores filosóficos dizem a respeito da possibilidade de um conhecimento veritativo. E ali nós estudamos o dogmatismo, o ceticismo, o subjetivismo e relativismo, o pragmatismo e o ceticismo. Agora, estudando a origem do conhecimento, nós vimos a escola racionalista, ainda em sala de aula, e na última videoaula nós vimos o empirismo. Hoje nós vamos ver propriamente o intelectualismo, que poderíamos dizer que é o filho do racionalismo com o empirismo, seguindo aquela mesma lógica que nós utilizamos em sala de aula. E ao final veremos uma crítica. A notícia boa para hoje é que nós vamos ver que o intelectualismo resolve boa parte dos problemas que nós vimos nas aulas anteriores, seja com uma postura demasiadamente racionalista ou com uma postura demasiadamente empirista. O intelectualismo encontra aí uma via de meio. Nós vamos ver em que ele consiste, as suas diferenças em relação ao racionalismo e ao empirismo, já que ele aparentemente é uma síntese, e uma crítica, né? Uma crítica positiva. Por isso você pode acompanhar comigo agora o slide. Aí estamos nesse número 2, no capítulo 2, da primeira parte do curso. Hoje nós vamos ver o intelectualismo e a crítica. Vamos ao próximo slide, então. Começamos a estudar hoje o intelectualismo, aí para você não se perder olhando o seu slide. Vamos ao próximo e assim entramos propriamente no conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. O racionalismo e o empirismo são antagônicos, como nós vimos na aula anterior. Mas onde existem antagonistas, não falta um meio termo que tende à mediação. Nós vimos a mesma coisa quando estudamos lá o primeiro capítulo do curso, quanto à possibilidade do conhecimento. Um destes intentos é a direção epistemológica, que pode ser chamada de intelectualismo. Então, o intelectualismo é um mediador aí entre essas duas posturas. O intelectualismo, considera que tanto o pensamento como a experiência tomam parte na produção do conhecimento. Vocês estão lembrados? O que dizia o racionalismo? Todo conhecimento, todo conteúdo da nossa inteligência nasce dela própria. Portanto, a origem do conhecimento é a razão humana. O que dizia o empirista? Não. Tudo que está na inteligência veio da experiência. Então, a origem do conhecimento, onde que está? Na nossa experiência. O que vai dizer o intelectualismo? As duas coisas, né? Como você pode voltar para o mesmo slide, nós vemos aí a síntese, né? De um lado temos o racionalismo, vamos chamar o racionalismo de pai, tá bom? E o empirismo de mãe. E o intelectualismo surge aí como uma
via mediadora dessas duas posturas. Vamos ao próximo slide. O intelectualismo considera que há juízos logicamente necessários e universalmente válidos, não só sobre objetos reais, como também não só sobre objetos ideais, como também sobre os objetos reais. No entanto, isso nós já vimos outras escolas afirmando. Enquanto o racionalismo considerava os elementos desses juízos, que são os conceitos, como um patrimônio a priori da nossa razão, o intelectualismo deriva-os da experiência. O que quer dizer aqui? O intelectualismo não ignora que existem juízos necessários que são universalmente válidos. Eu vou usar um exemplo da aula de lógica agora, quando expliquei para vocês o método indutivo. Lembra quando a gente fez aquele raciocínio? O calor dilata o ferro, o cobre, o aço. Logo, o calor dilata todo o metal. Então nós vemos que esse juízo, ele é logicamente necessário e universalmente válido. O racionalista é dizer o quê? Que esses conteúdos estão a priori na nossa mente. O que quer dizer isso? Já estão lá. Nascem com a pessoa. Ou são percebidos intelectualmente por puramente abstração intelectual. O intelectualismo vai dizer que não, reconhece que esse conteúdo está na razão, não nega, porque isso é óbvio. Porém, essa postura diz o seguinte: está na razão, mas derivado, não a priori, derivado da experiência. Esta abstração se deu a partir da observação da realidade. Então, está na mente, mas veio da experiência. Continuemos aí no slide, no mesmo slide. Como indica o próprio termo intelligere, de intus legere, isto é, ler no interior. A consciência cognoscente, ou seja, aquela que conhece, lê na experiência, ou seja, tira os seus conteúdos da experiência. Assim, o seu axioma fundamental é a frase já citada anteriormente: Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu, que quer dizer, nada está no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos, ou que não tenha entrado no intelecto pelos sentidos. É certo também que o empirismo invocou repetidamente esse axioma, mas para ele, o empirismo significava alguma coisa completamente diferente. Então, a postura empirista também invoca esse princípio, mas com outro significado, e isso é muito importante. Para o intelectualista, para a postura do intelectualismo, os conteúdos que estão na razão, eles vêm a partir da experiência, eles são captados pelos nossos sentidos. O empirista é dizer outra coisa, que não é derivado, mas que na verdade o que está na mente nada mais é do que aquilo que estava na experiência, como nós já vimos e ficou claro na aula passada. Vamos ao próximo slide. O empirismo quer dizer, com aquele axioma latino que nós acabamos de ler, que os conteúdos estão com ele no intelecto. Ou seja, no pensamento não existe nada distinto dos dados da experiência. Nada de novo. Voltemos para mim agora. Por que o empirista diz isso? Porque a inteligência, estão lembrados? É uma tábula rasa. É um quadro em branco. Nada está lá que não estava na experiência. Então, o que ele diz? Que o conteúdo da experiência está no intelecto. Diferentemente o intelectualismo que diz, ele difere o conceito da experiência, mas diz que um deriva do outro, mas que na verdade são coisas diferentes. O empirista não, vai dizer que o que tem na mente é exatamente o que veio do conteúdo da razão. O intelectualismo vai achar a via de meio, e isso vai ficar muito mais claro ainda quando estudarmos a teoria do conhecimento,
aristotélico tomista. Voltemos ao mesmo slide. Além das representações intuitivas sensíveis, há, segundo o empirismo, os conceitos. Estes, enquanto conteúdos da consciência não intuitivos, são essencialmente distintos daquelas, mas estão numa relação genética com eles, supondo que são obtidos dos conteúdos da experiência. Já vimos isso anteriormente também. Então, vamos ao próximo slide. Podemos concluir, e esse é o axioma fundamental do intelectualismo, podemos concluir então, sem dificuldade, que, deste modo, a experiência e o pensamento formam justamente a base do conhecimento humano. O que nós vemos? Por que ele resolve os nossos problemas? Quando nós estudamos a postura racionalista e a postura empirista, nós vemos que ambas faziam sentido. E aqui nós começamos a entender por que esses filósofos que são gênios, como Descartes, como Platão, entre os racionalistas, e um Hume, um John Locke, entre os empiristas, mas como eles podem ter chegado a conclusões tão equivocadas, se são gênios, se são pessoas visionárias, que tiveram ideias que mudaram suas épocas e por isso adquiriram notoriedade? Porque, de fato, faz sentido. E quando nós estudamos, nós temos conteúdos da nossa inteligência que parece que estão lá, que a origem é a própria inteligência. E aí tendemos a concordar com o racionalismo. E mais ainda, talvez, quando estudamos o empirismo. Mas, como diz um ditado italiano, c'è qualcosa che non va. Se você esmiuça tudo, se você analisa profundamente, você vê que não corresponde toda a realidade. É verdade que nossa inteligência às vezes parece uma tábula rasa, um quadro em branco, que a nossa história, a nossa experiência vai escrevendo seus conteúdos. Sim, é verdade. Mas também é verdade que ela possui suas características próprias, genéticas, que fazem com que ela deduza alguns elementos. Então, eu posso conceber apenas intelectualmente coisas que eu nunca tive nenhuma experiência. E nós estudamos isso no curso de lógica, por exemplo. Eu posso emitir um juízo assim: não existe vida em Marte. Ora, eu nunca fui para Marte, acredito que nunca vou para lá, não tenho vontade nenhuma e nem possibilidade de ir. No entanto, eu posso fazer esse juízo, mesmo sem ter tido a experiência com Marte. Por quê? Eu sei o que é vida, eu sei o que é o planeta Marte. Então, eu posso abstrair. Agora, isso também não vem do nada. Vem a partir de uma reflexão, de uma abstração que é a realidade, de uma observação da realidade. E a postura, sem coronavírus, e a postura intelectualismo justamente resolve este problema. E aí voltamos para o mesmo slide. Esta imagem que está aí não está só para deixar bonitinho, mas para que seja didático. Nessa imagem aí bastante clássica, que vocês já viram com certeza em algum lugar, estão representados aí Platão e Aristóteles. Como dá para saber quem é Platão e quem é Aristóteles? Platão é aquele que está apontando para o alto, porque você se lembra, na filosofia platônica, nós vemos que tudo que existe na realidade nada mais é do que sombras ou imagens do mundo ideal. Por isso ele aponta para o alto, o mundo das ideias. E também por ter uma aparência aí mais velha, porque na verdade Platão foi mestre de Aristóteles. Aristóteles, nesse quadro, ao contrário, ao invés de apontar para cima, ele aponta para frente. Veja, aponta para a realidade. Então ele entende que a realidade tem sentido nela mesma e não no mundo das ideias. Preste atenção que ele também não aponta para baixo, mas para frente, para a realidade. E aí nós temos essa frase que está ao lado de Aristóteles, que resume a postura intelectualista. Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Tira o nos aí, foi um erro de digitação. Então o axioma fundamental é: nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Ou seja, tudo que tem na nossa mente passou
foi interpretado, foi recebido pelos nossos sentidos. E depois nós veremos, tudo isso é reelaborado, nós vamos entender, quando estudarmos a teoria do conhecimento aristotélico-tomista, como se dá esse processo de codificação das informações que nós recebemos pelos sentidos, intelecto passivo, intelecto agente, como tudo isso se dá, mas por enquanto isso não é assunto da matéria de hoje, só entendermos o quê? A postura intelectualista é uma via de meio entre o racionalismo exagerado e até ingênuo, como ao empirismo absoluto também, aquele sobretudo de John Locke e de Hume. Então, com isso, nós vamos pensando em alguns pontos que nós vimos em sala de aula lá do início do nosso curso. Lembra as primeiras perguntas que eu fiz em sala de aula? Para vocês, de onde começa o conhecimento? Na inteligência? Na razão? A coisa ou o pensamento? Aquelas discussões que nós tivemos em sala. E antes de adentrarmos os conteúdos, estudarmos os pensadores, as escolas filosóficas, nós chegamos à conclusão que as duas coisas, né? O conhecimento se dá justamente onde? Na relação entre um sujeito que conhece e uma coisa conhecida. Nós só podemos dizer que existe o conhecimento quando há a relação entre uma coisa e outra. E o processo de conhecimento se dá justamente entre uma coisa e outra. Vamos intuindo aí a definição do conceito de verdade em Santo Tomás de Aquino, desenvolvendo essa postura intelectualista que diz: veritas est adequatio res intellectum, ou seja, a verdade é uma adequação da inteligência com a coisa, com a realidade. Dessa forma, nós escapamos, como vimos na primeira parte do nosso curso, de uma postura cética, por exemplo, de uma postura relativista, por exemplo, de uma postura dogmatista, por exemplo. Porque o que é a verdade? É a correspondência do que existe na nossa inteligência, no nosso conhecimento. Não há dúvida que o conhecimento se dá dentro de nós, porém ele é proveniente desta relação. E quando o conhecimento é equivocado? Quando esta relação não é devida, quando ela é equivocada. Então, o conhecimento equivocado é aquele que não corresponde à realidade. Assim nós vamos começando a caminhar numa direção interessante da nossa teoria do conhecimento, do nosso processo de conhecimento. E a primeira escola que nós estudamos, de todas que nós já vimos até agora, de todos os autores, é essa postura de Aristóteles. Não só por ser a mais equilibrada, mas porque é aquela que explica melhor todas as tensões. Mas eu não sei se você reparou, tem uma coisa interessante. Nós vemos que o pai do racionalismo, podemos dizer que é Platão, com a sua teoria do mundo das ideias, a origem do conhecimento, no lugar hiperurânio. Mas quando nós estudamos o empirismo, nós colocamos como autores principais os ingleses, né? David Hume, John Locke. Mas eles são séculos e mais séculos posteriores a Aristóteles. Como é que eles puderam voltar num problema que aparentemente já tinha solucionado? Nós temos autores empiristas também entre os pré-socráticos, vocês estão estudando isso em História da Filosofia. Mas a conclusão que a gente chega é, será que Locke, será que David Hume, gênios como eram, não conheceram profundamente o pensamento de Aristóteles? Será que eles não conheceram profundamente o pensamento de Santo Tomás? A resposta é isso mesmo. Eles não conheceram profundamente Aristóteles e não conheceram profundamente Santo Tomás. Com certeza ouviram falar, com certeza estudaram, mas num viés, numa perspectiva já moderna. Moderna não pensando em dias atuais. O período da Idade Moderna que começa lá, classificando filosoficamente a história, em Descartes. E na verdade o que acontece? Aristóteles, quando desenvolve a sua teoria, ele conhece a escola pré-socrática e conhece o pensamento de seu mestre Platão. E a supera, a desenvolve. Hume e Locke, vamos
resumido nesses dois aí, embora nós vimos na videoaula anterior que tem outros autores, eles estão numa postura também racionalista, mas não é um racionalismo platônico, é um racionalismo cartesiano, aquele de René Descartes. Vocês estudarão melhor no curso de História e Filosofia Moderna. Mas aqui, a grosso modo, o que dizia Descartes? Descartes dizia o seguinte, que tudo o que a humanidade tinha estudado, descoberto, ao invés de certezas, tinham levado a mais dúvidas. Você vai dizer, mas Descartes é um prepotente? Não podemos fazer uma análise assim tão superficial de um grandíssimo filósofo, considerado por muitos o maior filósofo francês de todos os tempos, que é Descartes. Nós precisamos ler e estudar o seu pensamento situado na história. Qual o contexto que Descartes vive? Vamos lá? A Idade Média vai sendo superada, né? Cai o pensamento medieval. E o que está acontecendo na sociedade, no mundo naquela época? Grandes descobertas, revoluções imensas, a Revolução Copernicana. Por exemplo, né, o homem descobre que ele não é mais o centro do universo. Isso é uma revolução completa na história. Aliás, que o mundo deixa de ser teocêntrico para ser antropocêntrico. Essa inversão, né, de pensar que a Terra era esférica e se descobre que se pensava que a Terra era plana, de repente se descobre que ela é esférica, é uma revolução muito grande. O homem tem que reinterpretar o seu papel no mundo. Então parece que tudo que ele sabia, imagine você, todo o conhecimento científico era baseado naquela visão de mundo, tudo isso cai por terra. Somado a isso, o que está acontecendo também? As grandes descobertas, novos continentes, novas terras sendo conhecidas, povos então completamente desconhecidos. Como se dá esse choque cultural? Nós estudamos isso muito mal, infelizmente, no ensino médio. Muitas vezes temos professores com vieses aí, totalmente marxistas, e nos dão uma interpretação completamente errada disso. Mas se a gente faz uma leitura sem esse viés ideológico equivocado, porque sem viés ideológico é impossível, nós vamos compreender que tudo gerou no homem uma grande confusão. E o homem busca compreender de novo quem ele é, né? Quem é Deus, qual o papel da religião, como deve ser organizada a sociedade. E Descartes está bem nesse contexto. Nós vamos ver que logo na mesma época acontece, por exemplo, também a Reforma Protestante. Se questiona, então, até então só havia um tipo de cristianismo, e de repente Lutero funda uma nova forma, né, uma nova religião de interpretar a Escritura e assim por diante. Então, todas essas transformações geram uma reflexão filosófica. E qual é a sede de Descartes? Né? Vocês vão estudar muito melhor depois de Descartes, a partir de seus textos. Eu estou aqui fazendo um grande resumo, até um pouco superficial. Descartes tem uma sede de certeza. E por que ele tem uma sede de certeza? Porque ele está imerso num tempo de muita confusão, onde não há mais certeza de nada. Se por um lado, no período clássico, antigo e medieval, se tinham muitas certezas, nesse período não se tem mais nenhuma. Então ele quer desenvolver um método de raciocínio, uma filosofia, um sistema de pensamento que produz um conhecimento certo. Ele diz que a sua filosofia vai em busca das ideias claras e distintas, aquelas que são indubitáveis, aquelas que são uma fonte segura para qualquer tipo de conhecimento. E no seu livro Discurso do Método, ele tenta explicar como ter esse conhecimento. E aí, mais propriamente, o que é o seu método e a sua forma, as certezas às quais ele chega, você vai estudar no curso de História da Filosofia. Aqui para a gente o que é importante saber, que nasce no período moderno um novo racionalismo. Nós vimos isso na aula anterior. Não é mais aquele racionalismo platônico que dá como origem da verdade o mundo das ideias, mas é um racionalismo diferente àquele cartesiano. E agora se nós podemos ir lá para outra questão. Professor, Locke e Hume não conheceram Aristóteles? Conheceram, mas neste contexto racionalista. Na verdade, eles não querem responder a Aristóteles. Eles querem responder a esse racionalismo cartesiano, a essa confiança demasiada no poder da razão
e por muitas vezes ingênuas, como nós vimos também ao estudar a postura racionalista. E engraçado, né? Fazendo isso, eles não conheceram profundamente o aristotelismo, não pelo próprio Aristóteles. Não conheceram, por exemplo, a filosofia tomista pelo próprio Santo Tomás, mas com um viés já vindo da Idade Média, e aí já começou a haver ali uma perspectiva mais epistemológica do que propriamente metafísica, mas isso também estudaremos no curso de metafísica, mas vamos dando pinceladas assim para formar aquele grande mosaico, aquele quadro que vai formando os nossos conceitos e nos permitindo navegar na história da filosofia. Então, neste primeiro ano, nós estamos dando tantas teorias, tantos autores, não é tão importante que você conheça profundamente cada autor. Estamos dando em síntese o pensamento desses autores aqui no curso de Teoria do Conhecimento. Quando você estudar a história da filosofia, estudar propriamente cada autor, as suas obras, os seus pensamentos, isso tudo vai ficando muito mais claro. E aí, essas peças que nós vimos nessas outras matérias, como lógica, como teoria do conhecimento, como ética, vai formando um grande quadro. Você vai ver quando você chega lá no terceiro ano de filosofia, tudo isso já está muito mais claro para você. E aí é quando a filosofia começa a se tornar mais interessante também, porque ela nos permite uma reflexão sobre a vida, né? Sobre a realidade. Aqui, fazendo um passo, né, de reflexão para a realidade, eu deixo uma pergunta para você. Você acha que o mundo que nós vivemos hoje, o contexto ao qual você vive, ele pende mais para um racionalismo ou para um empirismo? Ou, quem sabe, um intelectualismo? As raízes do comportamento que nós observamos na sociedade de um modo geral, é mais racionalista ou mais empirista? Para te ajudar na sua reflexão, eu quero imaginar com você, vamos discutir agora aqui o coronavírus. Né? O coronavírus é o assunto do momento, só se fala nisso, e assim por diante. Imagine você que você está passando um dia na padaria, porque a padaria ainda pode estar aberta, né? Aí você vai tomar lá o seu pingado. Aí você vai estar lá tomando o seu pingado, o seu pão na chapa, e você vê discussão lá entre duas pessoas. Um é um bicheiro, que vende jogo de bicho lá na padaria. O outro é alguém que vai todo dia lá tomar o seu café ou tomar a sua cachaçinha, sua pinguinha, né? E aí esse da cachaçinha, da pinguinha, diz, esse vírus chinês maldito, né? Esse vírus que veio da China, porque o povo chinês isso, porque o povo chinês aquilo. Aí o bicheiro vai dizer o seguinte, não, mas você está falando uma bobagem, porque não se tem comprovação científica. Aí o da cachaça vai dizer, não, mas aquele governo comunista produziu esse vírus, comunado com a Rússia, etc. e tal. Vamos imaginar que entre uma terceira pessoa na conversa, e vamos imaginar que estamos numa situação mais adiante, onde se descobriu a origem, né, e a cura do coronavírus, esperamos que isso chegue rápido. Olha, foi cientificamente provado que o vírus nasceu de tal forma. Acaba a discussão. Geralmente, no nosso contexto atual, qualquer discussão, qualquer reflexão termina quando alguém diz, mas isso é cientificamente provado. Este argumento, cientificamente provado, na sua opinião e na sua reflexão, ele tem uma raiz racionalista ou empirista? Vamos ver se você compreendeu o conteúdo das aulas. No final da aula de hoje eu vou te dar essa resposta, tá bem? Mas quero que você pense sobre ela. Vamos agora ao próximo slide. Ainda o intelectualismo. Este ponto de vista epistemológico que estamos estudando já tinha sido desenvolvido na antiguidade. É tudo que eu acabei de falar, vamos dar uma passadinha agora no texto. O seu fundador é Aristóteles. O racionalismo e o empirismo sintetizam-se de certo modo nele. Como discípulo de Platão, Aristóteles encontra-se sob a influência do racionalismo. Como estudioso da natureza, inclina-se para o empirismo.
Como é que Aristóteles supera o racionalismo platônico? Porque Aristóteles também era um grande estudioso das realidades naturais. Aristóteles não escreveu também sobre a física, sobre a biologia, sobre a arte, a poética, a ética, a grande ética, Ética Nicômaco, a grande ética, para citar apenas duas das três grandes obras de ética de Aristóteles. Então, como um grande pensador que era da realidade que o cercava, ele escapa daquela postura demasiadamente racionalista platônica. E ao observar tudo isso, ele supera, portanto, o racionalismo. Por quê? Ele inclina-se ali para um empirismo, mas ele consegue fazer justamente essa síntese. É assim que ele escapa. E é assim que nós devemos escapar também de posturas demasiadamente racionalistas. E infelizmente no nosso contexto cristão, existem certas espiritualidades que eu diria que são espiritualismos, que acham que todo fenômeno da nossa vida tem uma raiz espiritual. Não negando que tudo tem uma raiz espiritual, as coisas deste mundo muitas vezes têm um sentido por elas mesmas. Então, aqui nós podemos já começar a fazer essa ponte de reflexão sobre a realidade, que, como vocês sabem, é o objetivo do nosso curso. Não vamos ficar na linguagem filosofática, que enche os pataquai que ninguém gosta. O objetivo de estudar filosofia não é falar bonito. O objetivo de estudar filosofia não é usar palavras difíceis para que as pessoas te ouçam. Nossa, como ele é inteligente. O objetivo é a gente ser capaz de ler a realidade, de refletir. Então, evitar posturas espiritualistas que pendem de um racionalismo descolado, desprendido da realidade, mas também não ser ingênuo e achar que não existe um mundo sobrenatural, que a explicação de tudo está aqui. E engraçado que Aristóteles não teve acesso à revelação, mas ele chegou a todas essas conclusões observando a realidade que o cercava, e estudando os primeiros princípios, ou melhor, deduzindo os primeiros princípios a partir da realidade e as causas de tudo. Dito isso, feita essa grande reflexão, nós podemos voltar aqui ao mesmo slide. Então, desta maneira, ele sentiu-se impelido, desta maneira qual? Estudando a natureza, as realidades deste mundo, a construir uma síntese entre os dois princípios opostos. Segundo a sua tendência empirista, coloca o mundo platônico das ideias dentro da realidade empírica. As ideias já não formam um mundo além da realidade sensível. Não se encontram além ou por cima, mas dentro das coisas concretas. O que Aristóteles descobre? Existem sim as ideias, é fato. Quando eu reflito pensamento, eu tenho ideias, então existe, as ideias são reais. Porém, Aristóteles entende que não existe um mundo onde essas ideias existam, como dizia Platão. Mas que essas ideias são formadas a partir da observação da realidade. E essas ideias existem ontem, em cada coisa concreta. E isso pode ser abstraído no meu contato com a realidade. Na medida que eu me relaciono, por exemplo, olhando para esta imagem, essa imagem é uma coisa nela mesma. Mas na medida em que eu me relaciono com ela, à medida em que eu procuro conhecer a sua cor, a sua forma, o seu tamanho, eu vou captando intelectualmente as suas propriedades. E embora as ideias se formem no meu intelecto, essas ideias só são possíveis como? Quando eu abstraio as propriedades desta imagem. Nós vamos estudar isso bastante em metafísica e um pouquinho aqui em teoria do conhecimento também, mais aprofundadamente como se dá esse processo, na próxima parte do nosso curso. Vamos ao próximo slide? Resumindo então, guardem bem este quadro de Platão e Aristóteles e essa frase, só que corrigindo o meu erro de digitação aí. Nada está no intelecto
que não tenha estado sem antes ter passado pelos sentidos. Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Vamos ao próximo slide. Na verdade, já poderia ter terminado a aula de hoje. O que nós vamos ver agora são só desdobramentos do que já falamos bastante aqui. O que são as ideias, professor? As ideias são as formas essenciais das coisas. Representam um núcleo essencial e racional da coisa, que nós vamos chamar em latim de res, sobre a qual estão as propriedades empíricas. Parece que o professor falou algo difícil aqui, mas não falei. Na primeira aula nós fizemos a pesquisa no dicionário o que significava essência, estão lembrados? Qual a definição de essência? Aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que ela realmente é. Portanto, o que são as ideias? São as formas essenciais das coisas. O modo, as formas dos conteúdos, da essência das coisas que existem na nossa inteligência. Voltando para o slide. Partindo deste princípio metafísico, é que Aristóteles procura resolver o problema do conhecimento. Se as ideias estão presentes na própria realidade empírica, já não tem sentido a sua existência transcendental como postulada por Platão. O que significa isso? As ideias estão presentes na realidade empírica, na nossa vida cotidiana concreta. E se elas estão presentes na realidade empírica, não faz sentido dizer, como Platão, que a origem de tudo isso é o mundo das ideias. Nós vimos também um racionalismo moderado lá com Santo Agostinho, mas Santo Agostinho está pelo filtro do cristianismo. Santo Agostinho interpreta Platão já com um viés cristão. Se você pensa que as coisas existem no mundo ideal, tendo Deus como princípio, não como um mundo das ideias, mas que Deus é a origem das coisas, lembre-se, o conceito de participação, perfeito, dá para conciliar aí um platonismo que não seja ingênuo ou exagerado. Mas muito melhor é essa postura aristotélica. Não seria correto dizer muito melhor, mas mais adequada ou desenvolvida em relação ao platonismo. Mas vale lembrar, ele só chegou a essa concepção porque teve como mestre também a Platão. Muito bem, voltamos ao slide. Com isso, a experiência se converte em base para todo conhecimento. E é pelos sentidos que obtemos as imagens perceptivas dos objetos concretos. Como é que nós podemos captar a essência das coisas? Através dos nossos sentidos. Ué, mas a minha mão sente o calor, a espessura das coisas. Como é que essa informação é codificada até que eu consiga, inclusive, conceitualizar o que é o tato? Uma coisa é a minha percepção de calor e de materialidade das coisas. Outra coisa, eu posso, inclusive, conceitualizar o que é o tato. Isso vai ficar bem mais claro quando estudarmos aprofundadamente a teoria do conhecimento aristotélico-tomista. Mas aqui nós já vamos intuindo o caminho que vamos seguir. Vamos ao próximo slide. Nesta imagem sensível que nós temos na inteligência, está presente a essência geral, a ideia da coisa. Só é preciso extraí-la. Isto acontece por obra de uma faculdade especial da razão humana, que é o intelecto agente ou ativo. Por enquanto, só passem vagamente por esse nome, depois nós vamos estudar isso aqui profundamente. Aristóteles diz que ele, o intelecto agente, trabalha como uma luz que transpassa a imagem sensível e nela faz aparecer a essência geral, a ideia de uma coisa. Esta, por sua vez, é recebida pelo intelecto passível ou possível, que então realiza e armazena o conhecimento.
Parece que vai ficando difícil agora, né? Não se assustem com palavras difíceis. Desde o início do nosso curso, quantas palavras aprendemos a utilizar com um sentido filosófico novo? Então, essas palavras depois ficam muito fáceis quando vamos nos familiarizando com elas, mas é necessário agora passar por elas, tá bem? Vamos lembrar um pouquinho, brevemente, alguns conceitos que nós já estudamos, que na nossa linguagem ordinária, comum, tinha outro sentido completamente diferente. Lembra quando nós estudamos o que era essência? O que é que vinha à mente? Né? Perfume, um monte de coisa. E aí aprendemos o que é uma coisa essencial. Lembra quando nós estudamos o que é contingente e necessário? Usamos essas palavras com outro sentido completamente diferente, né? Ou não diferente, mas menos aprofundado na linguagem ordinária. O que é algo contingente e necessário? Vamos relembrar? Necessário é aquilo que é e não poderia não ser. E contingente é aquilo que é, mas poderia não ser. Lembra quando nós estudamos os conceitos de ato e potência? Ato é aquilo que é, e potência é aquilo que pode vir a ser. Potência é possibilidade de ser. Na linguagem ordinária nós dizemos isso como potência? Né? Não. Lembra o que é acidente, por exemplo, naqueles conceitos metafísicos que nós estudamos? Então, não se assustem, né, com esses termos técnicos, porque eles vão ficando familiares a cada um de nós. O que é intelecto agente, intelecto passível ou possível? Vamos navegando, nos familiarizando, sendo apresentados aqui, estamos dando oi, bom dia, boa tarde para eles, e depois, quando darmos o passo a passo de como se dá o conhecimento, nós vamos entender bem fácil o que eles significam, né? Muito bem, vamos agora ao nosso próximo slide. Estamos acabando a aula de hoje. Essa teoria intelectualista foi desenvolvida ou aprofundada, o intelectualismo aristotélico, na Idade Média por Santo Tomás de Aquino. Finalmente fomos apresentados a ele no nosso curso. E a tese fundamental dele diz assim: Cognitio intellectus nostris tota derivatur. O que significa isso? A nossa cognição intelectual é totalmente derivado ascenso dos sentidos. Ou seja, toda a nossa cognição intelectual, todo o nosso conteúdo intelectual é derivado ou vindo dos sentidos. Começamos recebendo das coisas concretas imagens sensíveis, as espécies sensíveis na linguagem tomista. O intelecto agente extrai delas os conteúdos essenciais gerais, as espécies inteligíveis. O intelecto possível ou passível recebe em si esses conteúdos e é capaz de reconhecê-los nas coisas, bem como compará-lo com outros conteúdos inteligíveis já armazenados no intelecto passivo. Esse slide aqui resume a teoria do conhecimento aristotélico tomista. Padre, não entendi nada dele, porque a gente ainda não estudou, né? Mas eu entendi alguma coisa. Legal? Quando nós chegarmos lá, estudando passo a passo, já fomos apresentados, já sabemos mais ou menos a cara. Depois nós vamos entender como é que esse intelecto agente extrai esses conteúdos essenciais. Nós vamos aprender o que é propriamente uma espécie inteligível, o que é um sensível próprio, o que é um sensível comum. E ao formar esse quadro, tudo fica muito claro para cada um de nós. E aí vamos terminando a aula de hoje com uma crítica, vamos ver o próximo slide. Deste conteúdo inteligível, essencial, formam-se conceitos supremos e gerais, como os que constituem as leis lógicas do pensamento. Quais são essas leis lógicas do pensamento? Sabe aquelas que estamos estudando no vídeo de lógica? As regras do silogismo, entre outras? É isso aí que ele está falando. Deste modo, também os princípios supremos do pensamento se fundam em última instância na experiência e em relações de conceitos procedentes da experiência.
Santo Tomás declara então esta frase que você vai decorar, né, que nós já dissemos no slide anterior, Cognitium, não, essa aqui é nova. Cognitio principiorum proveniente nobis ex sensu. Ou seja, todos os nossos princípios cognitivos são provenientes dos sentidos. Os princípios cognitivos são provenientes em nós dos sentidos. E aí você guarda essa imagem, o quadro, né, de Platão e Aristóteles apontando para Santo Tomás olhando aí para eles. Santo Tomás reflete profundamente essas coisas e desenvolve essas teorias. Meus queridos, essa foi a nossa videoaula de hoje, de Teoria do Conhecimento, e eu deixei uma perguntinha aí para você. Tá? Não sei se você concorda comigo, o padre não é o dono da verdade, mas na minha interpretação, a pergunta é, a realidade que nós vivemos hoje é mais racionalista ou mais empirista? O que você concluiu? Eu vou dizer que as duas coisas. Nenhuma só, nem outra. Tem certos contextos que são totalmente racionalistas e às vezes descolados da realidade. Mas outros também um empirismo exagerado, que ignora as realidades espirituais, que interpreta tudo de uma maneira muito materialista, mesmo os conteúdos que são formas essenciais, espirituais, como procedentes e emergentes da matéria. Nós vamos estudar depois um pouco disso, quando estudarmos posturas de filosofia da mente, como dualismos, emergentismos e coisas assim. O mais interessante, então, é você não ter uma resposta definitiva, mas você observar naquilo que você ouve, daquilo que você o cerca, porque muitas vezes na nossa própria reflexão de vida, e às vezes nos perdemos nesta reflexão, pendemos para uma interpretação demasiadamente racionalista, queremos entender causa e porquê para tudo, numa origem ideal, enfim, e às vezes as coisas são simplesmente aí, é enfrentar a vida. E por outro lado, às vezes patinamos na vida concreta, porque ignoramos também que existem as nossas intuições, os nossos conteúdos psicológicos e que fazem parte da nossa vida. Equilibrar tudo isso é o nosso desafio, isso não nos vem dado nem é pronto. É por isso que nós estudamos filosofia, para refletir a nossa história, para refletir, né, para fazer reflexão, não refletir de reflexo, mas para pensar, né, a nossa história e assim encontrarmos respostas. Se não encontrarmos respostas, pelo menos façamos as perguntas certas. Deus te abençoe. Até a próxima videoaula.